Pablo Mari. Pablo Mari, voltando nele. Assim, o elenco já estava praticamente todo montado. É janela do meio do ano, né? Janela do meio do ano. Eu não me lembro a ordem, né? Mas eu acho que a gente estava trazendo... Foi na mesma viagem para trazer o Gerson e o Pablo, acho eu. E aí a gente selecionando uma série de zagueiros na característica que o Jorge queria. Eu vi que o Alexander Barbosa do Botafogo foi um deles. Também o Alexander Barbosa, tinha o Leandro Cabreira do Getafe, tinha alguns outros, tinha alguns outros zagueiros. E aí o da nossa preferência, na conversa com o Jorge, ele falou, pode trazer o Pablo. Tem algumas questões ainda que ele precisa evoluir, mas pode deixar que é comigo. Eu conheço bem, eu quero ele, pode deixar que eu vou levar ajudar, né? O jogador tem que querer, lógico, e o Pablo é um cara bom caráter, sensacional, trabalhador de grupo, ele foi capitão na Holanda, acho que foi capitão no La Coruña também, é um cara, assim, fora de série, e o Jorge, assim, demandava dele o dia todo, sabe? No treino, nos vídeos, acabou o jogo, tava voltando no avião, pós-jogo, ele já chamava o Pablo para fazer as correções. Então, enfim, a gente conversou com ele, ele falou, traz correndo, pode trazer. Isso ele na segunda divisão da Espanha. Da Espanha. Sendo espanhol, né? Sendo espanhol. Sim, não é fácil o espanhol jogando no Brasil. A gente convenceu o Pablo a vir. Então, ligamos para ele, ele estava em Sevilha, eu acho que de férias, ou estava perto de Sevilha, a gente foi encontrar com ele em Sevilha. Tinha um outro jogador que era do Sevilha que interessava a gente, que era um atacante que chamava Carlos Fernandes, e que jogou com o Pablo no La Coruña. Então, a gente sentou lá para conversar com o Pablo, aí ele falou, não, pode acertar a parte financeira com o meu empresário, eu vou pro Flamengo, eu quero ir pro Flamengo. Eu vou, tô decidido. A gente vendeu o projeto para ele. Na conversa ele falou, não, já tô decidido, eu vou. O Jorge também ligou para ele para convencer e tal. O Monte, que estava no Sevilha, ajudou a gente, cedeu as estruturas do clube para fazer os testes, todo o local onde eles faziam as revisões médicas também, ele cedeu, ajudou a gente. E aí fizemos a contratação do Pablo lá, acho que foi um pouquinho mais de 1 milhão de euros, ele era do Grupo City. E depois, acho que juntando tudo bom, o Pablo deu no que deu, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com recorde de pontos, né? A segunda final da história da Libertadores do Flamengo, segundo título da Libertadores. A gente conversou aqui também na resenha. Pra mim, também o melhor jogo daquela linha de 4 ali foi a final do Mundial contra o Liverpool, porque os caras jogaram, foi brincadeira. E aí ele teve a proposta do Arsenal, foi pro Arsenal entre todos os bônus, venda, revenda, tudo, acho que deu uns 12, 13 milhões de euros aí. Então, 13 vezes o valor. Que é uma contratação ideal, né? Que o cara é uma aposta, o cara chega, rende muito espanhol, e sai rendendo dinheiro ao clube, né? Abriu o mercado para o Jorge e ele, né? Acho que o Jorge, Gerson, Rafinha e Felipe, esses 4, assim, eles quebraram juntos alguns paradigmas, né? Por quê? Primeiro, levaram a imagem do Flamengo profissional e com a estrutura de primeiro mundo para a Europa. O Jorge trouxe alguns padrões táticos da Europa para o Brasil, que ainda não novos, que eram padrões na Europa, mas no Brasil ainda não eram aplicados. E aí todo mundo começou a copiar aqui no Brasil. Desde 71, eu não olhei para trás, mas desde 71, nenhum treinador estrangeiro tinha sido campeão brasileiro. Então é o primeiro treinador, e outros clubes já tinham tentado trazer treinadores estrangeiros e não tinham tido sucesso, então era uma aposta arriscada. Era uma aposta de um valor elevado para o que se pagava para os treinadores e comissões técnicas aqui. Era um modelo de comissão técnica diferente, porque uma das coisas que a forma de trabalhar dos europeus tem é um método muito, vamos dizer, azeitado assim, de trabalho que permite que você identifique onde estão os erros e as oportunidades de melhoria e corrigir isso no processo com auxílio da comissão técnica toda. Então veio o Jorge, João de Deus, Thiago, Rodrigo, Gil, Márcio, Mário Monteiro e o Evandro Mota. Então a comissão técnica completa.
E aí depois vários clubes começaram a copiar esse modelo. Teve um ano da Série A que tinham 13 treinadores estrangeiros. Não quer dizer que tem muito bons treinadores aqui no Brasil, não quer dizer que os estrangeiros são melhores que os brasileiros, mas também você tem que olhar não só os brasileiros, tem que olhar para o mundo todo. Aí o pêndulo foi para esse lado aí, teve acho que 20 ou 21, tinham 13 treinadores estrangeiros. Então quebrou esse paradigma aí de treinador estrangeiro ser campeão aqui, de trazer padrões táticos e de metodologia de trabalho da Europa para cá. Quebramos o paradigma com o Gerson e com o Pablo, de jogadores jovens vindo da Europa para o Brasil, no caso para o Flamengo, e voltando para a Europa, aquilo não ser um selo que ele deu errado, só voltou porque deu errado em termos de futebol. Então, o Gerson veio para cá por 11 milhões e 800 mil euros, a gente vendeu por 21 para o Marseille, ele foi vice-campeão francês, acho que fez 13 gols e 13 assistências lá, jogou Champions, e o Pablo saiu do Flamengo para o Arsenal, estava titular no Arsenal, aí sofreu uma entrada dura ali, fraturou a perna e depois aí acabou indo para a Itália, né? Para o Monza, eu esqueci agora o clube que ele tá agora. Bem pela lesão. Chegou aí pra Turquia também com o próprio Jorge, não foi? O Pablo não, o Arão, acho que o Arão foi. O Arão e o Gustavo foram pro Fenerbahçe, né? Aí, então acho que o Gerson e o Pablo quebraram esse paradigma e o Rafinha e o Felipe vieram do Bayern de Munique e do Atlético de Madrid pro Flamengo. Pelo projeto, eles tinham propostas financeiras mais vantajosas, assim... os dois, né? Os dois, sim. Da Europa mesmo, né? Da Europa mesmo. O Felipe tinha Atlético de Madrid, Paris e Borussia. Ele tinha esses três e veio pro Flamengo, assim. Foram negociações longas, complicadas, precisava convencer pelo projeto, não só pela parte financeira, e também o Marcos e eu, assim, a gente deixou... alinhado com o presidente, a porta aberta, porque o Rafinha e o Pablo, o Rafinha e o Felipe eram brasileiros, mas como vida, assim, europeu já, 15 anos na Europa, enfim, todo mundo sabe, já falei. Dois muito identificados, né? Dois muito identificados, um na Alemanha, outro na Espanha, o Felipe, os filhos espanhóis, esposa espanhola. Então, assim, era uma mudança de vida, não era só em termos de futebol. E aí... eu acho que, enfim, todos eles contribuíram muito para essa história do Flamengo, para a quebra desses paradigmas. E a gente também evoluiu, acho que o Jorge ajudou a gente muito a evoluir algumas questões de estrutura ali dentro do clube. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla para dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.